Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos agora ler o livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joane de Carli. Então vamos prestar atenção. O capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo nos envolvemos numa série de situações, como rompimento, relações afetivas, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Buscamos fora o que deveria estar buscando internamente. Toda felicidade está no nosso interior, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas coisas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre da nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então, precisamos entender o segredo e a magia da vida. Precisamos ir para o nosso interior, aquietar a mente, aquietar o coração e nos aprofundarmos em nosso interior. Assim seremos felizes, encontraremos a felicidade. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos agora ler o livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joane de Carli. Então vamos prestar atenção. O capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo nos envolvemos numa série de situações, como rompimento, relações afetivas, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Buscamos fora o que deveria estar buscando internamente. Toda felicidade está no nosso interior, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas coisas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre da nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então, precisamos entender o segredo e a magia da vida. Precisamos ir para o nosso interior, aquietar a mente, aquietar o coração e nos aprofundarmos em nosso interior. Assim seremos felizes, encontraremos a felicidade. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos agora ler o livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joane de Carli. Então vamos prestar atenção. O
capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com este objetivo nos envolvemos numa série de situações, como rompimento, relações afetivas, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Buscamos fora o que deveria estar buscando internamente. Toda felicidade está no nosso interior, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas coisas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre da nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então, precisamos entender o segredo e a magia da vida. Precisamos ir para o nosso interior, aquietar a mente, aquietar o coração e nos aprofundarmos em nosso interior. Assim seremos felizes. Encontraremos a felicidade. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. E vamos agora ler o livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joane de Carli. Então vamos prestar atenção. O capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com este objetivo nos envolvemos numa série de situações, como rompimento, relações afetivas, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Buscamos fora o que deveria estar buscando internamente. Toda felicidade está no nosso interior, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas coisas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre da nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então, precisamos entender o segredo e a magia da vida. Precisamos ir para o nosso interior, aquietar a mente, aquietar o coração e nos aprofundarmos em nosso interior. Assim seremos felizes. Encontraremos a felicidade. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. E vamos agora ler o livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joane de Carli. Então vamos prestar atenção. O capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com este objetivo nos envolvemos numa série de situações, como rompimento, relações
afetivos, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Buscamos fora o que deveria estar buscando internamente. Toda felicidade está no nosso interior, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas coisas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre da nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então, precisamos entender o segredo e a magia da vida. Precisamos ir para o nosso interior, aquietar a mente, aquietar o coração e nos aprofundarmos em nosso interior. Assim seremos felizes. Encontraremos a felicidade. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. E vamos agora ler o livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joane de Carli. Então vamos prestar atenção. O capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com este objetivo nos envolvemos numa série de situações, como rompimento, relações afetivas, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Buscamos fora o que deveria estar buscando internamente. Toda felicidade está no nosso interior, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas coisas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre da nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então, precisamos entender o segredo e a magia da vida. Precisamos ir para o nosso interior, aquietar a mente, aquietar o coração e nos aprofundarmos em nosso interior. Assim seremos felizes. Encontraremos a felicidade. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. E vamos agora ler o livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joane de Carli. Então vamos prestar atenção. O capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com este objetivo nos envolvemos numa série de situações, como rompimento, relações afetivas, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Buscamos fora o que deveria estar buscando internamente.
Toda felicidade está no nosso interior, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas coisas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre da nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então, precisamos entender o segredo e a magia da vida. Precisamos ir para o nosso interior, aquietar a mente, aquietar o coração e nos aprofundarmos em nosso interior. Assim seremos felizes. Encontraremos a felicidade. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. E vamos agora ler o livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joane de Carli. Então vamos prestar atenção. O capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo nos envolvemos numa série de situações, como rompimento, relações afetivas, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Buscamos fora o que deveria estar buscando internamente. Toda felicidade está no nosso interior, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas coisas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre da nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então, precisamos entender o segredo e a magia da vida. Precisamos ir para o nosso interior, aquietar a mente, aquietar o coração e nos aprofundarmos em nosso interior. Assim seremos felizes. Encontraremos a felicidade. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. E vamos agora ler o livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Joane de Carli. Então vamos prestar atenção. O capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo nos envolvemos numa série de situações, como rompimento, relações afetivas, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Buscamos fora o que deveria estar buscando internamente. Toda felicidade está no nosso interior, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas coisas não garantem a nossa felicidade.
Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos